Seja bem-vindo aqui a mais um programa da Praia da Vitória. Hoje, como podemos ver, estamos num cenário diferente, na Escola Francisco Ornelas da Câmara, desta vez para falar de ensino. E para falar deste tema, nada melhor do que ter o Presidente do Conselho Executivo aqui desta escola para estar à conversa connosco. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia. Perante aqui esta pandemia que todos vivemos e que nos surpreendeu de certa forma, o ensino teve que adaptar-se. Recuamos de certa forma a tempos passados com a questão da telescola. Como é que vê aqui o funcionamento desta medida? Considera que está a ser fácil, mesmo a nível da aprendizagem para os alunos, que é o melhor método, porque tendo em conta que muitas vezes não são os próprios professores que estão na telescola a transmitir as mensagens, as matérias lecionadas. A telescola é considerada um apoio, ou melhor dizendo, é mais uma componente do ensino à distância e, portanto, será um apoio de componentes que são encaradas como mais essenciais, como será, por exemplo, a videoconferência ou mesmo as tarefas que os professores, portanto, pedem que os seus alunos cumpram no dia a dia. E, portanto, o apoio da televisão é essencial, não são os seus professores que estão a dar continuidade às matérias que os alunos já vinham trabalhando, mas é essencial porque, portanto, os alunos têm aquele momento em que não se perdem nas aprendizagens, relembram o que tinham andado a fazer e talvez aprendem coisas novas e, portanto, é importante como uma componente de apoio, basicamente, é isso. Falava há pouco da questão das videoconferências, videochamadas. Os alunos, a nível de turma, e por exemplo no caso desta escola, depois têm um apoio à parte da telescola com os seus próprios professores em turma com videochamadas. Foi Sim. necessário aqui um reforço também, conseguir articular aqui todo este pessoal para fazer as videochamadas. Portanto, a videoconferência é, como eu dizia, uma das componentes também. Portanto, talvez, vamos dizer assim, a mais importante do ensino à distância, mas não a única. Portanto, não podemos confundir o ensino à distância com a videoconferência, porque é uma das partes e, além disso, há alunos que têm imensas dificuldades em conseguir corresponder a essa componente, a componente da videoconferência, e, portanto, não podem ficar penalizados pelo facto de não conseguirem corresponder. Portanto, isso também não se pode confundir com o facto de, eventualmente, não fazerem nenhum esforço para corresponder. Mas eu diria que a grande maioria dos nossos alunos, quase a totalidade, fazem esse esforço. Dentre desses, quase todos também conseguem corresponder e, portanto, parece-me que a videoconferência tem tido algum sucesso, com as dificuldades que todos sabemos que naturalmente existem, a começar pela falta de computadores, depois a dificuldade que certas famílias têm em organizar-se para que naquele determinado dia e hora, portanto, os seus filhos, porque muitas vezes são vários, consigam aceder à videoconferência que já está agendada. Depois, muitas vezes, a videoconferência falha, não é? Portanto, há uma série de problemas, ou o computador de determinado aluno falha, portanto, há uma série de problemas que acontecem, mas com o esforço que tem sido notório da parte de todos, tem funcionado muito bem. Começando exatamente por todas estas ideias que acabou de apontar, no caso dos alunos, por exemplo, às vezes pensamos que não, mas ainda existem alunos e casas que não têm computadores, ou mesmo que tenham, às vezes não têm acesso à internet. Qual é a resposta que se dá aqui a estes alunos? Bom, a nossa comunidade educativa não é, na verdade, a comunidade educativa que eventualmente se mais pode queixar pela falta de computadores. Agora, também não se pode confundir isso com a largueza de recursos e de equipamentos informáticos, porque também não temos. Portanto, a nossa escola teve a oportunidade de, portanto, ceder alguns computadores às escolas, a algumas escolas secundárias aqui da Ilha Terceira, que foi o caso da Vitorino Nemésio e da Jerónimo Emiliano de Andrade. E, portanto, naturalmente o secundário, com as necessidades que tem de acompanhar e preparação de exames e tudo mais, ficaram
98 computadores ao todo que são da nossa escola, mas na verdade os computadores não são nossos, os computadores são do sistema educativo, têm que ir para quem mais precisa, e ainda assim ficámos com computadores mais que suficientes para que cada agregado familiar tivesse acesso a um computador, pelo menos. E eu digo pelo menos porque estamos precisamente agora numa fase em que procuramos encontrar soluções para famílias que são numerosas e que precisam de mais computadores do que propriamente um que já terão de empréstimo. Nomeadamente a Câmara Municipal da Praia da Vitória estuda a hipótese de nos auxiliar também, portanto isto é com o auxílio de todos que vamos lá, nomeadamente neste domínio, que é o do empréstimo a famílias que já têm computador emprestado pela nossa escola, mas que precisam eventualmente de mais um ou de mais dois. Juntando aqui, há algumas falhas nas plataformas utilizadas e também aquilo que falava que os pais têm sentido algumas dificuldades, alguns pais até que às vezes nem sabem mexer nos computadores e tem sido difícil mesmo auxiliar os filhos nisso. Juntando isso tudo, que tipo de apoio há aqui na Escola Francisco Cornelas da Câmara, a nível de e-mail, por exemplo, a chegar a correspondência, de responder a dúvidas aos pais? Pois nós tentamos responder a todas as dúvidas que os pais vão colocando. Mas, portanto, houve uma fase que foi a fase inicial, muito mais conturbada, uma fase de um esforço, de uma organização muito rápida que teve que ser, e tivemos algumas dificuldades em conseguir pôr todas as famílias a funcionar, todas, eu digo todas porque, falta dizer, a grande maioria das famílias conseguiram, com esforço, mas conseguiram ir correspondendo às solicitações dos professores. Algumas outras que precisam muito de muito apoio, pois, através do diretor de turma e do professor titular, portanto, são as figuras essenciais para que esse apoio aconteça. E temos, através do e-mail do órgão de gestão, do serviço administrativo, eventualmente através do telefone, mas muitas vezes tem que ser com triagem, portanto, através do diretor de turma, porque a escola é muito grande, tem 1800 alunos, mais ou menos, e, portanto, se estivéssemos a atender o telefone um por um, ia ser muito complicado. Portanto, a triagem tem que ser feita através do professor titular, no caso do primeiro ciclo, o diretor de turma no segundo e terceiro ciclo, e depois, se eles próprios não conseguirem debelar o problema, contactam o órgão de gestão e nós, ou através do e-mail ou diretamente, também resolvemos os problemas, ou tentamos resolver os problemas da melhor maneira. A nível das videochamadas, portanto, os alunos continuam a ter do género de trabalhos de casa, têm que continuar a fazer trabalhos, os testes é que, em princípio, vão estar suspensos neste caso. Eh, Essa forma de dizer talvez não seja a melhor, porque o tradicional teste em que o aluno se senta, ou um conjunto de alunos se sentam numa sala e o professor faz a sua vigilância, vê se alguém Sim, isso é copia, impensável. isso não vai acontecer. Agora, há muitas formas dos alunos demonstrarem que aprenderam, não é? Portanto, dentro disto podemos chamar teste a muita coisa, e isso vai acontecer, mas não estamos focados única e exclusivamente em testes, não é essa a nossa preocupação é que os alunos aprendam, que é a preocupação que a Direção Regional também nos vai transmitindo, que os alunos sejam avaliados, mas essencialmente com uma avaliação formativa neste período do ensino à distância, ainda que a avaliação sumativa tenha que acontecer porque os alunos que trabalham ou as famílias que se esforçam imenso e os professores e os funcionários e toda a comunidade também têm que ver esse seu trabalho valorizado, não é? E, portanto, há uma avaliação, mas que eventualmente não tem que passar pelos testes, aquele teste tradicional. Agora, se falarmos de um teste numa lógica mais abrangente, os testes acontecerão na mesma. Uma das preocupações também de alguns pais é que os filhos, principalmente quando são casos mais pequenos, que podem ter a quebra dos laços sociais, não estão com os amigos, não estão com os professores e que se calhar para voltar à normalidade vai ser complicado. Neste caso existe, por exemplo, a disciplina de cidadania. Estas são questões que também podem ser eventualmente debatidas, mesmo que seja por videochamada, para perceberem que mesmo em casa tudo continua à espera deles quando for para a normalidade, para voltar à normalidade. Sem dúvida, mas apetece-me agora dizer que estas novas gerações não têm problema nenhum em trabalhar através do computador. Eu direi a maioria, não é? Novamente a maioria. Portanto, o facto de terem obrigatoriamente que ter ficado em casa a trabalhar através do computador
para muitos alunos isso não foi um problema muito grande, antes pelo contrário. O problema aqui é que quando se deparam à frente do computador, também muitas vezes a vontade que têm não é ir ouvir o professor a falar ou irem trabalhar nas tarefas que os professores solicitam. Portanto, os laços entre colegas, por outro lado, também não deixaram de existir, porque eu volto a dizer, vivemos uma geração que os miúdos estão muito habituados a relacionar-se através do telemóvel, através do computador, e portanto estou certo de que não se sentem isolados aqueles que habitualmente também já conviviam muito presencialmente. É claro que isto não é a mesma coisa, como é evidente, não estou aqui a dizer que é exatamente a mesma coisa estar numa videoconferência, numa videochamada, do que estar num grupo de alunos a jogar à bola, a brincar, a ir para a sala de aula. Portanto, claro que não é a mesma coisa. Agora, que os alunos obrigatoriamente se sintam fechados no seu quarto escuro, isolados, eu julgo que não é por aí. E, portanto, esses laços não se perderão de forma alguma. E a disciplina de cidadania, sim, é uma disciplina, digamos que nuclear, para que isso tudo se reflita, se converse e se pense como fazer no regresso. Mas eu julgo que é natural, portanto, toda a gente está com muita vontade de regressar e, portanto, sei lá, ao fim de meia hora, essencialmente as crianças não se lembram do momento em que estiveram mais isoladas, vamos dizer assim. Podemos aqui arriscar a dizer que o ensino está cada vez mais digital. Eu acho que não é um risco dizer isso. Agora, portanto, não temos o condão da futurologia, mas parece-nos evidente que o ensino está cada vez mais digital e, portanto, com tudo aquilo que poderá ser de vantajoso e tudo aquilo que poderá ser de menos vantajoso, não é? Aqui todas as faixas acabam por ter problemas em adaptação, mas podemos aqui falar que é um desafio maior, se calhar, para os alunos que estão no nono ano, que era uma altura que iam transitar para o secundário, uma altura onde já se começam a pensar em escolhas para a vida, não é? Digamos assim. Esta, se calhar, é a fase mais complicada, o ano mais complicado aqui a nível de escola. Sim e não. Portanto, todos nós fomos alunos e, portanto, o ano mais complicado, não sei, não tenho a certeza que seja o nono ano. Se calhar ao nível do secundário, que nós não temos nesta escola, as coisas sejam um pouco assim. Quando os alunos, quando os jovens, portanto, mudam tanto de ano para ano, em todos os domínios, crescem tanto, vamos dizer assim. Portanto, há várias fases que para os alunos poderão ser complicadas e não sei se mais ou menos do que propriamente o nono ano. O nono ano neste momento, na verdade, tem duas provas, num ano regular, provas finais, que é a prova de português e a prova de matemática, mas não tem aquele peso que eventualmente noutros tempos poderia ter tido, aquele peso do exame que faz toda a diferença depois. Não, portanto, o nono ano é mais um ano dentro do ensino obrigatório. Os alunos chegam ao nono ano com a maior das naturalidades, devem seguir para o décimo, portanto, salvo algumas exceções, mas devem prosseguir estudos, não é? Não tem que ser o 10º ano regular. Portanto, o nono ano, claro que é um ano complicado, porque cada vez que o aluno avança ao nível dos conteúdos, das matérias, terá que estudar mais um bocadinho, mas não obrigatoriamente o ano mais complicado, não é? A nível de matrículas, como é que se podem proceder para o próximo ano? Estamos precisamente a organizar esse processo. Portanto, no início da semana que vem, diremos já qualquer coisa a esse respeito. Mas é simples, portanto, não vamos complicar o que é simples. Os alunos que frequentam a nossa escola e que naturalmente continuarão a frequentar, ou seja, são as renovações de matrícula, não têm que se preocupar muito porque ninguém vai ficar de fora. Portanto, há um processo administrativo, mas que depois, organizando com a ajuda dos diretores de turma e dos professores titulares, esse processo administrativo irá fazer-se com naturalidade e organização.
E no caso das novas matrículas, vamos dar oportunidade para que se possam fazer à distância, através da nossa página institucional digital, mas também vamos dar oportunidade que se façam na nossa secretaria, portanto, com a devida organização, não pode ser toda a gente ao mesmo tempo, nem pouco mais ou menos, mas vamos dar oportunidade a que auxílios económicos e matrículas, novas matrículas, se possam fazer na nossa secretaria, fisicamente. Podemos considerar que nos últimos tempos este foi o maior desafio para o ensino e para os professores em geral e É um alunos grande também. desafio, sim. Eh, Nos últimos tempos, vamos dizer assim, penso que sim. É uma opinião pessoal, mas julgo que sim. Foi uma coisa, foi uma alteração de paradigma ao nível no modelo instituído há séculos em relação ao ensino-aprendizagem, que obrigou a todos a uma adaptação e a um desafio a todos, que realmente não tenho memória de desafios maiores. Na sua opinião, assim, quais são as perspectivas para o futuro escolar para voltar a uma nova normalidade? Porque vai ser nova, nunca vai Pois ser eu não igual gosto que de era. arriscar a dizer coisas dessas, mas eu desejo muito, aliás, acho que todos desejamos muito, que o próximo ano escolar decorra com a maior das normalidades, não é? Portanto, é um desejo e uma expectativa, sabendo nós que, digamos que há promessas de que o próximo outono poderá ser perigoso para que uma nova vaga da pandemia possa surgir. Portanto, o normal para um novo ano de escolaridade, digo eu, normal, será dentro daqueles processos a que estamos habituados, mas enquanto não surgir uma vacina, um tratamento, uma forma de resolvermos este problema, se calhar normal nunca vai ser, não é? Sim, e todo o cuidado vai ser pouco. Sempre, todo o cuidado é sempre pouco, claro. Pronto, muito bem, muito obrigada aqui. Obrigado, eu. Acho que é importante também debater aqui esses temas da educação numa fase em que estamos todos nesta fase da adaptação. Espero encontrá-lo numa Muito próxima. obrigado. É assim que terminamos então esta parte do programa, com uma entrevista. De seguida temos as nossas dicas habituais, neste caso de educação, fisioterapia e desporto. E nós voltamos também amanhã com mais novidades e com mais uma entrevista, como sempre aqui no Vai Ficar Tudo Bem na Praia da Vitória. Até lá. O meu nome é Noélia Guerreiro Horta, sou professora de português do segundo ciclo da Escola Francisco Ornelas da Câmara. Nós estamos aqui para transmitir algumas dicas que vos poderão ser úteis no âmbito da situação em que vivemos. Eu vou-vos falar acerca da leitura. Ora bem, a leitura é uma fonte de aprendizagem fantástica. Amplia o vocabulário, a criatividade e os conhecimentos gerais. Nunca obrigue o seu filho a ler. Estimule-o. Mostre que é um modelo, como em outras atividades. Leia para ele. Leia com ele. Faça atividades diferentes com leitura, palavras cruzadas, etc. Agora, as crianças que desde cedo começam a ver os pais, a ler jornais, a ler revistas, a ler livros, aprendem muito mais depressa a adquirir o gosto pela leitura por prazer e não por dever. Olá a todos, bem-vindos a mais uma semana de dicas na área da fisioterapia. Depois de, na semana passada, termos centrado a nossa atenção na mobilidade da coluna vertebral, esta semana vamos centrar a nossa atenção na saúde no trabalho. Depois, nesta circunstância em que todos vivemos da pandemia do Covid-19, muitos de nós fomos convidados a fazer o teletrabalho. Para muitos, uma realidade diferente daquela à qual estávamos habituados. Uma realidade que obrigou a todos nós a uma adaptação, seja ela de ponto de vista mental, mas acima de tudo também da adaptação dos espaços ao nível das nossas habitações para conjugar aquilo que é também o contexto familiar e a nova necessidade de trabalhar a partir de casa.
É disso de hoje que vamos falar, ou seja, numa fase em que começamos a implementar medidas de desconfinamento, em que muitos de vós irão ou já regressaram ao trabalho ou então irão fazê-lo nas próximas semanas, em que terão que se adaptar ao vosso novo estilo no local de trabalho. Não só ao distanciamento social, às condições de higiene, mas também a uma nova adaptação do vosso espaço de trabalho. É nesse sentido que hoje a dica da fisioterapia se irá centrar naquilo que é a vossa postura e os cuidados que devem ter com o vosso espaço do local de trabalho. Nesse sentido, muitos de vós poderão pensar que uma postura sentado requer menos atenção. Pelo contrário, a postura de sentado tem uma grande implicação ao nível do nosso organismo e poderá ter consequências bastante graves se não tivermos a devida atenção. Assim, vou-vos então indicar um conjunto de cuidados que devem ter no vosso local de trabalho. Uma correta postura a adotar na secretária deve ter em consideração um bom alinhamento ao nível da cabeça, uma correta postura e um bom alinhamento entre os vários segmentos ao nível do joelho, da anca e dos nossos pés. Ou seja, uma harmonia entre todos os segmentos do nosso corpo. Deve ter também atenção àquilo que é a existência de uma cadeira que seja ajustável em altura e uma secretária que seja adaptada às nossas necessidades. Como tal, e para o efeito, para nos posicionarmos corretamente numa secretária e sentados na cadeira, devemos primeiro nos sentar e encostar-nos bem atrás à cadeira, chegar-nos para junto da nossa secretária, posicionarmos os nossos pés no chão, à largura das nossas ancas e alerta para o facto de pessoas que eventualmente têm uma estatura mais baixa podem recorrer, nomeadamente, à colocação de uma caixa ou mesmo de resmas de papel para darem algum suporte ao nível dos vossos pés. Deve existir um ângulo ao nível da nossa anca e o nosso joelho. E em termos da nossa postura, da nossa coluna, temos que ter os seguintes cuidados. Ou seja, a coluna deve estar encostada à cadeira, deve formar um ângulo de 90 graus entre a nossa anca e o nosso tronco e devemos ter os nossos cotovelos também a 90 graus, apoiados sobre os encostos da cadeira ou então sobre a secretária. O nosso rato deve estar à largura do teclado, e o nosso teclado deve ser ajustado para permitir que os nossos pulsos estejam na posição correta. O monitor também é um fator bastante importante e, como tal, deve estar a uma distância mínima de pelo menos a distância de um braço do nosso tronco. Aquilo que vos apresento não são mais do que um conjunto de sugestões, aquilo que é um guia prático para aquilo que é o vosso posicionamento na vossa secretária e no vosso local de trabalho. O nosso local de trabalho é para muitos de nós uma segunda casa. Um local onde passamos muitas horas do nosso dia e, como tal, tem que nos proporcionar bem-estar e qualidade de vida. À semelhança daquilo que acabei de referir, é preciso termos cuidado com a nossa postura e também com os ângulos em que nos posicionamos perante os nossos instrumentos de trabalho. À semelhança disso e daquilo que acontece também nas nossas casas, é necessário quebrarmos algumas rotinas, alguns vícios. Como tal, aconselho que mudem, nomeadamente, o telefone de sítio com alguma regularidade, quebrando aquilo que é um ciclo vicioso de uma determinada postura. Na próxima dica de fisioterapia, irei-vos apresentar aquilo que são um conjunto de exercícios, nomeadamente ao nível da vossa mobilidade, que podem realizar mesmo no vosso local de trabalho. Fiquem bem! Nesta sessão, vamos utilizar uma corda. E agora vamos fazer uns saltinhos com meia volta, para um lado e para o outro. Agora vamos fazer uns saltinhos batendo uma palminha com os pés. Agora vamos tocar com uma mão no outro pé, à frente. Agora, vamos fazer uma cobrinha com a nossa corda. Com uma mão, com a outra mão. Agora, vamos fazer uma ventoinha com a nossa corda. Com uma mão para um lado, para o outro lado, trocamos a mão, para o outro lado, agora vamos colocar a corda no chão.
e vamos andar para a frente, em cima da cobra, com passos de formiga. E agora vamos para trás. Regressamos de costas. Agora vamos andar em cima da corda, de lado. Para o outro lado. Agora vamos fazer uma casa para o caracol utilizando a nossa corda. Podemos utilizar uma mão a conduzir a corda e a outra mão. Agora utilizamos a casinha do caracol e vamos fazer 2 casinhas do caracol com a mesma corda.